Antes de tudo, siga o canal, deixa seu like e ative o sininho. Paula, uma mulher rica, elegante e bem-sucedida. Casada com Paulo, um empresário distante. Um casamento preso na rotina e no silêncio. Um sonho inesperado com o porteiro do prédio. O despertar do desejo. A decisão de provocar, seduzir e quebrar limites. O porteiro confuso, inseguro, até cair na sua lábia. Muito clima, tensão, olhares, palavras, aproximações e perigo. Serão 8 partes, cada uma com narrativa profunda, psicológica e altamente sensual. Vou começar agora com a parte 1. Se gostar do tom, sigo com as próximas. Parte 1. O despertar. Meu nome é Paula. Durante anos, fui tudo o que uma mulher poderia querer ser. Rica, respeitada, admirada. Dono de uma empresa de design de interiores que assinava projetos em revistas. Esposa de Paulo, um empresário sólido conhecido nos círculos certos. Morávamos em um dos prédios mais luxuosos da cidade, cobertura com vista para o parque, jantares refinados, viagens internacionais. Por fora, minha vida era perfeita. Por dentro, era silenciosa demais. Paulo havia se tornado um homem ausente mesmo estando presente. Nossos diálogos resumiam-se a compromissos, planilhas, horários. Ele me beijava por hábito, não por desejo. Dormíamos juntos como 2 estranhos educados que dividem um espaço. Eu não era infeliz. Eu estava apagada. E então veio o sonho. Não sei de onde surgiu. Não sei por que ele. No sonho, eu descia pelo elevador do prédio usando um vestido que não lembrava possuir. O tecido deslizava pelo meu corpo como uma promessa. Quando as portas se abriram, ele estava lá. O porteiro. Uniforme escuro, postura firme, olhar direto demais para alguém que deveria ser invisível na rotina. No sonho, ele me olhava como homem, não como funcionário. Não como alguém abaixo de mim na hierarquia social, como alguém que me desejava. Ele segurava a porta para mim, mas seus dedos roçavam nos meus. Um toque mínimo. E mesmo assim, meu corpo reagia. Meu coração batia como se eu tivesse 20 anos outra vez. Acordei com o peito acelerado. Paulo dormia ao meu lado, de costas, alheio ao turbilhão que se formava dentro de mim. Passei o dia inteiro com aquela imagem presa na mente. O olhar dele, a tensão invisível. O perigo que não existia, mas parecia possível. No fim da tarde, desci propositalmente sozinha. As portas do elevador se abriram. E ele estava lá, o mesmo homem do sonho. Talvez não idêntico, mas suficiente para fazer minha pele reagir. Alto, pele morena, barba bem cuidada, olhos atentos. Ele ergueu o olhar com educação automática. Boa tarde, senhora Paula. Ouvir meu nome em sua voz me causou algo estranho. Um arrepio que não fazia sentido. Boa tarde, respondi, lenta demais. Ele abriu o sorriso profissional, o mesmo de sempre. O sorriso neutro de quem existe apenas como parte do prédio. Mas eu já não o vi assim. Observei seus braços fortes sob o tecido do uniforme, a forma como se mantinha ereto. Jovem, vivo. Enquanto caminhava em direção à porta, percebi algo inédito. Eu queria ser vista. Queria que alguém me olhasse como mulher. Na volta, fiz algo que nunca fazia. Parei. Está tudo bem por aqui? Perguntei. Ele pareceu surpreso. Sim, senhora. Tudo tranquilo. Havia respeito em sua voz, mas também uma cautela natural. Sorri. Você está diferente hoje. Ele franziu a testa, confuso. Diferente? Sim, mas bonito. As palavras escaparam antes que eu pudesse pensar. Ele piscou sem reação imediata. O silêncio se estendeu entre nós como uma linha esticada demais. Obrigado, senhora, respondeu por fim, formal demais. Mas algo havia mudado. Nos olhos dele vi uma faísca breve, um lampejo humano, não mais apenas o porteiro. Subi para casa com o coração leve. Pela primeira vez em anos, eu sentia que algo podia acontecer. E eu queria ser a responsável por isso. Depois daquele dia, passei a descer mais vezes. Antes, eu pedia tudo para subir. Compras, encomendas, flores, documentos. Agora encontrava qualquer pretexto para atravessar o saguão. Um café rápido, um passeio curto, uma ida sem destino. E ele sempre estava lá. No início mantinha o mesmo tom profissional, educado, discreto, impecável. Mas comecei a notar pequenas rachaduras naquela muralha. O tempo que seus olhos demoravam a sair dos meus, a forma como ajeitava a postura quando eu me aproximava, o leve rubor que surgia em seu rosto quando eu sorria demais. Eu também mudei. Passei a escolher melhor as roupas para descer até a portaria. Vestidos leves, saltos que ecoavam no mármore, perfumes mais marcantes. Nada vulgar, apenas intencional.
Numa tarde de sexta-feira, ele me abriu a porta do prédio como sempre. Boa tarde, senhora Paula. Inclinei levemente a cabeça. Você pode me chamar só de Paula. Ele hesitou. Senhora, quero dizer, Paula. Sorri satisfeita. Seu nome é Lucas. O nome ecoou dentro de mim como uma revelação. Lucas combina com você. Ele riu sem jeito. Combina? Forte. Jovem. Bonito. Ele desviou o olhar, claramente desconfortável. A senhora, Paula, está me deixando sem jeito. Aquela frase me atingiu como um convite. Não precisa ficar. Só estou sendo sincera. A partir dali, algo se transformou entre nós. Começamos a conversar. Primeiro banalidades, o clima, o movimento do prédio, o café ruim da portaria. Depois, pequenas confissões. Descobri que ele viera do interior, que sustentava a mãe, que sonhava em estudar administração. Ele descobriu que eu não era apenas a esposa do empresário, mas alguém que havia construído tudo sozinha. Eu gostava de vê-lo interessado. Gostava mais ainda de perceber quando ele me observava enquanto eu falava. Certa noite, voltei mais tarde do que o habitual. O prédio estava silencioso. Ele estava sozinho na portaria. Aproximei-me devagar. Trabalhando até tarde? Sempre respondeu. Alguém precisa cuidar do castelo. Ri. E quem cuida de você? Ele me olhou com atenção inesperada. Ninguém nunca perguntou isso. A resposta me tocou mais do que deveria. Apoiei a bolsa no balcão, inclinando-me levemente para frente. Senti seu olhar baixar por um segundo, rápido demais para ser educado, lento demais para ser acidental. Todos merecem ser cuidados, Lucas. Ele engoliu em seco. A senhora, Paula, fala como se soubesse disso muito bem. Eu sei. Justamente porque ninguém cuida de mim há muito tempo. O silêncio entre nós ficou denso. Não havia toque. Não havia palavras diretas. Mas algo passava de mim para ele, como uma corrente invisível. Quando me afastei em direção ao elevador, ouvi sua voz atrás de mim. Paula, virei-me. Ele parecia lutar contra algo dentro de si. Boa noite. Sorri. Boa noite, Lucas. As portas se fecharam. E eu subi com a certeza de que ele já não me via apenas como a mulher rica do 1201. Ele começava a me ver como mulher, e eu estava decidida a não recuar. Depois daquela noite, passei a pensar em Lucas mais do que gostaria de admitir. Enquanto Paulo falava sobre contratos e investimentos durante o jantar, eu lembrava do olhar tímido do porteiro, da forma como sua voz mudava quando dizia meu nome sem um senhora. Meu marido falava e eu assentia, mas por dentro minha mente descia até a portaria. Era absurdo, era perigoso, e justamente por isso, era vivo. Comecei a reparar em detalhes que antes me escapavam. O jeito como Lucas se inclinava levemente para frente quando eu falava, como se quisesse diminuir a distância entre nós, o cuidado exagerado ao escolher as palavras, o esforço visível para manter a postura profissional enquanto algo traía nos olhos. Eu não era ingênua. Sabia que estava mexendo com algo que ele não tinha permissão para sentir, e mesmo assim continuava. Numa manhã de segunda-feira, desci mais cedo do que o habitual. Usava um vestido claro, simples demais para o padrão que ele estava acostumado a ver em mim. Queria parecer menos inalcançável. Bom dia, Lucas. Bom dia, Paula. Ele sorriu, e percebi que aquele sorriso já não era apenas educado. Havia algo mais ali, um cuidado. Você parece cansado. Turno dobrado ontem, respondeu. Mas faz parte. Aproximei-me do balcão. Você trabalha demais. Preciso, disse com um meio sorriso. Nem todos nascem com vista para o parque. Não houve inveja em sua voz. Apenas realidade. Inclinei a cabeça. E nem todos que têm essa vista são felizes. Ele me encarou por um instante mais longo que o aceitável. Seu marido não cuida bem de você? A pergunta veio baixa, quase um sussurro. Meu coração acelerou. Ele cuida da casa, da conta bancária, da reputação, mas não de mim. Lucas respirou fundo. Desculpe, não devia ter perguntado. Devia sim, respondi suavemente. Às vezes é bom que alguém se importe. Seus dedos apertaram a borda do balcão. A senhora, Paula, eu não sei se posso. Não precisa fazer nada, interrompi. Só me escutar já é muito. Ele assentiu. A partir daquele dia, nossas conversas ganharam outra camada. Falávamos de sonhos, de frustrações, de tudo aquilo que não cabia nos lugares que ocupávamos no mundo. Eu via em Lucas algo que Paulo havia perdido, presença. Numa noite chuvosa, cheguei encharcada. Ele prontamente saiu detrás do balcão com um guardanapo. Vai acabar ficando doente. Então cuide de mim, respondi, sorrindo. Ele congelou.
Aproximei-me o suficiente para sentir o calor do seu corpo. Desculpa, foi brincadeira. Mas nós dois sabíamos que não era. Ele ergueu a mão, hesitou e apenas me entregou o guardanapo. Vá para casa, Paula. Havia algo em sua voz. Um pedido. Um limite. Sorri com ternura. Boa noite, Lucas. Boa noite. Subi com o coração em conflito. Eu estava puxando-o para um território que ele não conhecia, que talvez não quisesse conhecer, mas eu também sabia. Se eu continuasse assim, ele não existiria para sempre. E no fundo, eu já não tinha certeza se queria que existisse. Passei a sentir a presença de Lucas mesmo quando ele não estava diante de mim. No espelho do closet, enquanto escolhia um vestido, eu me perguntava se ele notaria. No elevador, meu coração acelerava antes mesmo das portas se abrirem. Era como se meu corpo já soubesse quem me aguardava. Paulo, por outro lado, parecia cada vez mais distante. Chegava tarde e falava pouco, beijava-me na testa como se eu fosse parte da mobília. À noite, deitava-se ao meu lado e adormecia rápido demais para perceber que eu ficava acordada, olhando o teto, pensando em outro homem. E isso me assustava, mas não o suficiente para parar. Numa tarde de sábado, desci sem nenhum motivo real. Apenas precisava vê-lo. Lucas estava organizando alguns papéis atrás do balcão. Quando me viu, ergueu o olhar com um sorriso que já não tentava esconder. Não vai sair hoje? Talvez, respondi. Ou talvez eu só quisesse descer. Ele entendeu. Não sorriu mais. Apenas me observou com uma atenção profunda, silenciosa. Aproximei-me devagar. Está tudo bem? Está, só. Ele respirou fundo. Às vezes eu fico pensando em você. O mundo pareceu se estreitar. Pensando em mim. Como? Ele fechou os olhos por um instante, como se buscasse coragem. Como alguém que não devia cruzar meu caminho desse jeito. Meu coração batia forte. Eu não apareci no seu caminho por acaso e respondi em tom baixo. E você não entrou nos meus pensamentos sem motivo. Ele me encarou. Não havia mais apenas desejo ali. Havia conflito. Paula, você tem uma vida, um marido, o mundo inteiro que não tem nada a ver comigo. Eu sei, disse, mas você é o único que me vê. A frase ficou suspensa entre nós. Ele deu um passo para trás. Eu não posso ser o erro de alguém. A dor suave em sua voz me tocou mais do que qualquer elogio. Então seja apenas alguém que me escuta. Aproximei-me mais um pouco. Não nos tocamos, mas nossos corpos sabiam exatamente onde o outro estava. Você me deixa confuso, confessou. Você me faz sentir viva. Ele fechou os olhos novamente. Isso não é justo. Nada sobre desejo é justo. Por um instante, pensei que ele fosse ceder, que sua mão tocaria meu braço, que a linha finalmente seria cruzada. Mas Lucas apenas deu mais um passo para trás. Vá para casa, Paula. Obedeci, mas não como quem recua. Obedeci como quem sabe que o outro já está ferido demais para fingir indiferença. Naquela noite, Paulo tentou se aproximar de mim. Um gesto automático. Um toque sem presença. Fechei os olhos. E pela primeira vez em anos, não consegui fingir. Meu corpo não respondia mais ao que era seguro. Ele respondia ao que era proibido. E eu sabia. Era apenas questão de tempo. Depois daquela tarde, algo se quebrou dentro de mim. Eu continuava sendo Paula, a empresária elegante, a esposa perfeita, a mulher admirada. Mas por dentro, havia uma fissura. Um espaço onde antes existia rotina, agora existia espera. Passei 2 dias sem descer. Não porque não quisesse vê-lo, mas porque temia o que já não conseguia controlar. Na terceira noite, Paulo avisou que viajaria por 2 dias. Falou distraído, enquanto respondia mensagens no celular. Volto na quinta. Assenti. Nenhum aperto no peito. Nenhuma saudade antecipada. Quando a porta se fechou atrás dele, o apartamento ficou grande demais. Silencioso demais. Desci. Lucas estava sozinho na portaria. O prédio parecia suspenso no tempo. Quando me viu, algo em sua expressão mudou. Um misto de alívio e tensão. Pensei que tivesse parado de descer, disse. Pensei que você estivesse aliviado por isso. Ele sorriu de leve. Não estive. Aproximei-me devagar. Meu marido viajou. As palavras não carregavam convite explícito, mas o peso delas era claro. Lucas respirou fundo. Paula, você torna tudo mais difícil. Eu sei, mas também torno tudo mais verdadeiro. Ele desviou o olhar por um instante, depois voltou a encará-lo em mim. Eu não quero ser apenas uma fuga. Você não é, respondi. Você é o que existe quando tudo o resto dorme. Houve um silêncio denso. Então, algo diferente aconteceu. Ele saiu de trás do balcão, não para se afastar, para se aproximar. Parou a poucos passos de mim.
tão perto que eu podia sentir sua respiração, tão perto que o mundo ao redor deixou de existir. Se eu cruzar essa linha, murmurou, não sei se consigo voltar. Nem eu, respondi. Ele ergueu a mão lentamente, como quem testa o ar antes da tempestade. Seus dedos não me tocaram. Pararam a centímetros do meu braço. Diga para eu parar. Não disse. Em vez disso, dei um passo à frente. Meu braço roçou no dele. Foi o suficiente. Não houve beijo. Não houve gesto ousado. Mas o toque foi real. Ele fechou os olhos. Paula, eu estou aqui. Sussurrei. Ele abriu os olhos, intensos. Isso muda tudo. Talvez, respondi. Ou talvez só revele o que já estava mudado há muito tempo. Ele se afastou um passo, como se precisassem expirar. Você merece alguém inteiro. Eu mereço alguém presente. Nossos olhares se prenderam. Nada mais aconteceu naquela noite. Mas quando subi no elevador, minhas mãos tremiam. Porque eu sabia. A partir daquele toque mínimo, não havia mais volta. A linha fora cruzada. Mesmo sem beijo. Mesmo sem palavras proibidas. Nós dois já pertencíamos a um território que não era seguro. E ainda assim, era onde eu mais me sentia viva. Parte 6. O ponto de não retorno. Passei o dia inteiro inquieta. O toque breve de Lucas não saía da minha pele. Era como se meu corpo o repetisse em silêncio, uma e outra vez, lembrando-me de algo que eu havia esquecido por anos. Eu ainda era desejável. Eu ainda podia provocar. Eu ainda podia sentir. O apartamento parecia grande demais sem Paulo. Caminhei pelos cômodos como quem procura algo que não está mais ali. Tudo continuava perfeito e absolutamente vazio. No fim da tarde, desci novamente. Não havia desculpa. Não havia álibi. Havia apenas vontade. Lucas estava sentado atrás do balcão, olhando para a tela do computador. Quando me viu, ergueu-se de imediato, como sempre fazia. Mas, dessa vez, seus olhos demoraram em mim mais do que permitia a neutralidade. Você voltou, disse. Eu disse que não tinha parado de existir, respondi com um sorriso suave. Ele respirou fundo. Paula, eu fiquei pensando em você o dia inteiro. Meu coração apertou. Então não fui a única. Ele hesitou por um instante, depois saiu de trás do balcão novamente. Não com impulso, com decisão. Eu nunca estive em algo assim, confessou. Nunca fui escolhido. A palavra ecoou dentro de mim. Você está sendo agora. Aproximei-me. Não como um funcionário. Não como alguém invisível. Mas como um homem. Ele fechou os olhos por um segundo, como se aquela afirmação fosse mais forte do que podia suportar. Você tem ideia do que isso faz comigo? Tenho ideia do que você faz comigo. O silêncio entre nós estava carregado. Ele ergueu a mão, desta vez sem hesitação. Não me tocou de imediato. Se eu encostar em você, murmurou, eu não vou mais fingir que isso é só conversa. Então não finja. Seus dedos tocaram meu pulso. Foi um gesto simples. Mas meu corpo reagiu inteiro. Ele sentiu. Você está tremendo. Porque esperei muito tempo por algo que nem sabia nomear. Lucas aproximou-se mais. Não colou o corpo ao meu. Apenas reduziu o espaço entre nós até que fosse impossível ignorar o que existia ali. Eu não quero te usar, disse. Nem ser usado. Então não seja. Fique. Ele ergueu o olhar para o meu rosto, buscando algo que o autorizasse. Não me dei permissão com palavras. Inclinei-me apenas o suficiente para que ele entendesse. Nossos rostos ficaram próximos demais para serem apenas conversa. O mundo ao redor desapareceu. Havia apenas o som da respiração, o peso da escolha, o instante antes do inevitável. Mas ele parou. Apoiou a testa na minha por um breve momento. Se isso acontecer, vai mudar sua vida. A minha já mudou. Ele se afastou lentamente. Vá para casa hoje, Paula. Dessa vez, não soou como rejeição. Soou como cuidado. Obedeci. Mas enquanto o elevador subia, eu sabia. Não era mais questão de se algo aconteceria. Era apenas questão de quando. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação estranha. Não era culpa nem euforia. Era clareza. Paulo ainda estava fora. O apartamento seguia impecável, como sempre. A cafeteira funcionava, as cortinas se abriam sozinhas, a cidade se estendia perfeita diante de mim. Tudo igual. Mas eu já não era. Passei o dia tentando me ocupar com trabalho, reuniões, telefonemas. Em cada pausa, meu pensamento descia para a portaria. Para o modo como Lucas havia encostado a testa na minha. Para o cuidado em sua voz, para o fato de ele não ter se aproveitado do instante. Aquilo o tornava ainda mais perigoso. Desci no início da noite. Ele estava de pé, organizando algumas correspondências. Quando me viu, não sorriu de imediato. Seus olhos me examinaram como quem mede o peso de algo que não pode mais ser ignorado. Você voltou, disse em tom baixo.
Eu disse que voltaria. Ele assentiu. Havia menos palavras entre nós agora, porque tudo já estava dito. Aproximei-me devagar. Lucas, eu não quero ser apenas uma história que você esquece quando troca de turno. Você não é, respondeu sem hesitar. Você já faz parte de mim. Essas palavras me atravessaram com uma força inesperada. Então não me trate como algo que precisa ser empurrado para longe. Ele respirou fundo. Eu não estou te afastando. Estou tentando não te ferir. Às vezes, sussurrei. O que mais fere é ser deixada intacta. Ele me encarou longamente. Depois, sem pressa, aproximou-se. Não houve impulso. Houve decisão. Ele ergueu a mão e tocou meu rosto com cuidado, como se eu fosse algo frágil demais para ser real. Seus dedos estavam quentes. Reais. Presentes. Fechei os olhos. Se eu parar agora, murmurou, é porque não sou forte o bastante. Então não seja forte, respondi. Ele não respondeu. Apenas inclinou-se. O contato entre nós foi breve, contido. Um encontro suave demais para ser arrebatamento, intenso demais para ser esquecido. Não foi um gesto de posse. Foi um gesto de reconhecimento. Quando ele se afastou, seus olhos estavam escuros. Isso, disse, já é mais do que eu devia permitir, e menos do que eu esperei por anos. Ele sorriu com tristeza. Você tem ideia do que está pedindo? Tenho. E mesmo assim, estou aqui. Ele tocou minha mão por um instante. Você não merece ser apenas um intervalo na vida de alguém. Eu mereço ser sentida. Ele soltou minha mão lentamente. Volte para casa, Paula. Mas, dessa vez, sua voz não me afastava. Ela me prometia. Subi sabendo que algo havia sido selado. Não em palavras, não em promessas, mas naquele instante em que deixamos de ser apenas desejo e passamos a ser escolha. Paulo voltou na quinta-feira. Entrou em casa falando sobre aeroportos, reuniões, atrasos. Beijou-me no rosto como quem confirma um hábito. Colocou a mala no quarto, ligou o notebook e pediu café. Observei-o como quem olha para uma fotografia antiga. Eu ainda o respeitava. Ainda havia carinho. Mas já não havia presença. Naquela noite, deitei ao seu lado e senti o peso da escolha que eu vinha adiando. Não era apenas sobre Lucas. Era sobre mim. Sobre o que eu havia permitido que minha vida se tornasse. Na manhã seguinte, desci. Lucas estava na portaria, como sempre. Mas nada nele era, como sempre, para mim. Quando me viu, seus olhos se iluminaram por um instante que ele tentou conter. Bom dia, Paula. Bom dia. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Você parece diferente, disse ele. Porque sou. Ele inclinou levemente a cabeça. Eu pensei em você todos os dias. Eu também. Respirei fundo. Lucas, eu não posso mais fingir que isso é apenas um jogo silencioso. Ele me olhou com atenção plena. Nem eu. Mas também não posso viver em dois mundos para sempre. Ele entendeu. Você vai embora? Não, respondi. Mas vou mudar. Seus olhos se estreitaram levemente. Mudar como? Vou parar de me esconder atrás de uma vida que já não me cabe. Houve um instante de tensão. Você está falando dele. Estou falando de mim. Aproximei-me do balcão. Você não é uma fuga, Lucas. Você foi um espelho. Ele engoliu em seco. E o que isso faz de mim agora? Alguém que me acordou. Ele saiu de trás do balcão, como tantas outras vezes. Mas agora havia algo novo em sua postura. Não conflito, mas presença. Eu não quero ser o motivo da sua ruína. Você é o motivo da minha lucidez. Ficamos frente a frente. Eu não sei onde isso vai dar, continuei. Só sei que não posso mais viver anestesiada. Ele tocou minha mão. Eu não prometo finais perfeitos. Nem eu. Sorri, mas prometo que não vou mais fingir. Ele segurou minha mão com firmeza serena. Então, fique. Não como alguém que desce em segredo, mas como alguém que escolhe. Afastei-me um passo. Ainda não. Primeiro, preciso conversar com o homem com quem divido a casa. Preciso ser honesta. Lucas assentiu. Isso é mais corajoso do que qualquer beijo. Sorri. Você me ensinou isso sem dizer uma palavra. Virei-me em direção ao elevador. Antes que as portas se fechassem, ouvi sua voz. Paula. Olhei. Eu estarei aqui. Não como promessa. Como verdade. As portas se fecharam. Subi com o coração firme. Eu não sabia se meu casamento acabaria. Não sabia se Lucas faria parte do meu amanhã, mas sabia algo essencial. Eu havia despertado. E, uma vez desperta, não era mais possível voltar a dormir.